Meus amigos, estou usando essa semaninha entre Natal e Ano Novo para dar uma descansada antes da maratona de playoffs que vem aí em janeiro. Aí começa que a gente vai ter 2 jogos por semana na Rede TV de transmissão, que vai ser espetacular, e toda a cobertura Golim Sports, como sempre, até o Super Bowl dia 11 de fevereiro. Mas essas coisas do Russell Wilson me deixaram tão maluco que eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre, primeiro explicar para vocês o que tá rolando e depois a gente bater um papo do que pode acontecer. A notícia que desencadeou um pouquinho de tudo foi a de que o Sean Payton decidiu que a partir de aqui o Russell Wilson vai pro banco e o Jarrett Stidham vai ser titular. Cara, eu sou torcedor do Patriots, Jarrett Stidham é uma tristeza, mais uma das tentativas do Bill Belichick, isso daí de Auburn, e é outra tristeza. Mas isso já me deixou um pouco maluco, porque o Russell Wilson ele teve uma sequência muito interessante de vitórias recentemente, antes de ter uma sequência ruim de derrotas agora, que faz com que o time tenha uma chance muito pequena de ir para os playoffs. Na verdade, nesse momento, os Broncos têm em média 10% de chance de playoffs. Se ele ganhar dos Chargers no domingo, aumenta um pouquinho mais. Mas aí, desencadeou em mais coisa, né? O Russell Wilson, ele aparentemente já tinha sido avisado pelo time do Denver Broncos, isso é tudo notícias de insiders americanos confiáveis, de que o Russell Wilson já tinha sido avisado que ele provavelmente seria cortado em 2024. Por que isso é relevante e por que eu acho que o desempenho em campo do Russell Wilson é menos importante nesse caso? Tem uma cláusula no contrato do Russell Wilson, que veio do Seahawks e também segue aí pelos próximos bons anos com o Denver Broncos. Inclusive, o contrato dele termina quando ele se torna free agent, seria 2029. Ele teria uma potencial saída desse contrato em 2026, de um jeito que não afete tanto a folha salarial dos Broncos. Mas enfim, tem uma cláusula nesse contrato que fala que se o Russell Wilson tiver alguns jogos sem jogar por lesão, ele não ganha um bônus gigantesco de quase 40 milhões de dólares. Mais do que isso, ele também não pode estar no elenco dos Broncos no ano que vem. Me parece que a galera lá chegou à conclusão, né, o George Paton e o Sean Payton, é claro, chegaram à conclusão de que, cara, não tá sendo do jeito que a gente imaginava, talvez, e se a gente tirar ele agora, talvez seja melhor pra gente do que no futuro. E aí os Broncos estariam pensando em ano que vem, em novos quarterbacks e tudo mais. Enfim, primeiro que isso é muito triste, né? A situação do Denver Broncos com quarterbacks desde a saída do Peyton Manning nunca foi boa, e a esperança do Russell Wilson era muito grande. Ele teve uma primeira temporada péssima lá em Denver, com apenas 5 vitórias e 12 derrotas, e esse ano parecia melhor. Parecia que as coisas estavam um pouco melhor. E a gente vê que muitos dos problemas dos Broncos não passavam tanto pelo Russell Wilson, né? A defesa que cedeu 70 pontos, aí o ataque começa a melhorar, Courtland Sutton começa a fazer esses jogos extremamente bons, e a defesa começa a ir muito bem também. Então o mesmo time que cedeu 70 pontos se torna um time com uma defesa muito boa. E aí os Broncos passam por uma sequência de derrotas muito ruim nessas últimas semanas, que faz o Sean Payton tomar algumas decisões. Teve até entrevistas falando sobre isso, que o Sean Payton falou, bom, a gente não tem como contratar 5 jogadores de linha ofensiva espetaculares e 4 recebedores elite do nada, querendo dizer assim, é mais fácil resolver o problema do quarterback, talvez, ou ele esteja muito reclamão, alguma coisa assim. Bom, tudo isso é uma situação muito triste, pra gente falar a verdade. A gente esperava que o Russell Wilson seria mais bem sucedido no Denver Broncos, a verdade é essa. E eu sei que no primeiro ano teve aquela coisa de os Seahawks foram muito bem e os Broncos foram muito mal. Isso inverteu um pouco, teve uma época nessa temporada 23 que os Seahawks estavam ruins e os Broncos estavam bem. E isso agora muda de novo, né? É muito louco como a NFL é. Agora os dois estão parecidos em desempenho, mas os Seahawks estão na última vaga de playoffs antes de começar essa semana 17. E eles estão melhores e os Broncos voltam a estar numa situação muito triste. É triste, cara, é triste. Eu já garanto pra você, torcedor dos Broncos, Jarrett Stidham não vai dar muito certo. Pode ser aquela mesma coisa que a gente já viu 1000 vezes nessa temporada. Vai fazer um jogo bom, tananã, não vai adiantar muito. E de qualquer forma, os Broncos têm uma chance de mais ou menos 10% de ir para os playoffs, o que é muito, muito remoto, dado que a AFC tá uma loucura. Isso 3 semanas atrás era outro cenário, mas a NFL é assim. Por fim, quais são os possíveis cenários pro Russell Wilson agora? Depois de toda essa treta, ele postou no Twitter, né, no X, no antigo Twitter, falando assim, Deus tá comigo, eu tô ansioso pelo próximo capítulo, querendo dizer, tipo assim, pra onde eu vou? Nem ele sabe, acho que ainda tem muita coisa pra decidir sobre isso, né? Mas, cara, é triste, né? Que times que podem ter o Russell Wilson? Já começa a ter aquele monte de postagem de possíveis lugares pra ele ir, eu já vi Patriots, eu já vi Buccaneers, eu já vi Browns, porque o Joe Flacco talvez não fique muito tempo.
Bom, na minha opinião, o Russell Wilson ainda pode ter combustível para queimar sim. O estilo de jogo dele, que foi por muito tempo em Seattle, é um estilo complicado de manter por muito tempo. É um estilo que apanha bastante, é um estilo que corre com a bola. E isso não é necessariamente ruim, mas é um estilo difícil de manter. Será que o Russell Wilson consegue voltar à velha forma? E teve muitas narrativas surgindo depois que ele foi pro Broncos, porque os Seahawks seguiram muito bem. Será que era o Russell Wilson a única coisa boa no Seahawks? Ou, na verdade, nem é tanto assim, e o Pete Carroll faz um trabalho maravilhoso por lá, mesmo com o Geno Smith, que a gente sabe que não é um quarterback de elite. Então, tudo isso eu acho que vai ser respondido em breve. Meu palpite, Denver Broncos não vai para os playoffs, né? Eu acho que isso daí é até bem claro, tá uma chance muito, muito pequena. E eu sei que os Bills já tiveram essa chance muito pequena e conseguiram chegar lá, pelo menos agora. Eu sei que ainda tem chance de ser eliminados, mas eu acho que os Broncos não vão para os playoffs. O Russell Wilson deve ser cortado realmente. Só que o time que quiser pegar o Russell Wilson ano que vem vai ter que ter uma grana, porque o contrato dele é caro. Pra você ter uma ideia, se o Russell Wilson sai dos Broncos ano que vem ou no outro, cara, é mais de 70, mais de 80 milhões de dead cap. Dead cap é o rombo, literalmente o rombo que o time vai ter na folha salarial, acabando o contrato com o jogador antes da hora, né? É tipo uma rescisão de contrato que não devia acontecer. Então eu tô curioso demais pra ver como é que vai ser isso, cara. Pro Broncos é péssimo tudo isso, é péssimo. Vai ficar na história como uma das piores contratações e piores contratos da história da NFL, porque o Broncos deu a vida, aí muda o técnico, aí vem Sean Payton, que pelo jeito não tá muito fã do cara, tá querendo procurar outra pessoa e tudo mais. A gente sabe até que o estilo do Sean Payton não bate muito com o estilo do Russell Wilson. A gente vê todos os anos do Sean Payton com o Drew Brees, que era um cara bem diferente, na verdade, mas enfim. Como é que tudo isso vai virar? Eu tô realmente curioso. Fico triste pelo Denver Broncos, que desde aquele Super Bowl 50 não achou um quarterback ainda. Eu sei que tem outros quarterbacks assim também, outros times assim também, mas a gente vê que até o Browns já tá tranquilo com quarterback. Inclusive joga hoje à noite, se você tá vendo esse vídeo na quinta-feira, porque a semana 17 vai começar. Jets e Browns, cara, e esse Browns é absurdo, jogando com esse Jets que já tá eliminado há um tempo, mas pode ser que queira dar um trabalhinho. E aí, é claro, começa a semana 17 com jogos no sábado, jogo no domingo. Convido todos vocês a ver com a gente mais um desses jogos importantes, que é Saints e Buccaneers, na tela da Rede TV, às 3 horas da tarde, no dia 31, ano novo. Eu tô descansando, mas aí eu volto pra lá pra gente fazer esse jogo. É claro, cara, não perco nada de NFL. E ó, as lives do canal essa semana estão suspensas, tá? Essa semana só. A gente volta na terça-feira com o segundo touchdown. Eu sei que é na terça, mas é só porque dia 1º é ano novo. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Fiquem ligados. Muito jogo legal no domingo. Tem um Dolphins e Cowboys que é espetacular também. A gente vai falar sobre tudo isso. Um grande abraço. Espero que estejam tendo um ótimo fim de ano. Deixem o gostei, se inscrevam se a gente não se falar mais. Um feliz ano novo. Fica ligado. Muito vídeo legal saindo no canal, hein? Pra você nesse Natal e Ano Novo aí. Grande abraço.